Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Hoje temos connosco Carla Pereira, diretora de marketing da DPD, para olhar aqui para o recente barómetro eShopper que foi publicado no mês passado. É um estudo que explora as tendências e a evolução do comportamento dos consumidores online. Carla Pereira, muito boa tarde, antes de mais obrigado por se juntar a nós. Este documento traz-nos aqui alguns dados pertinentes, especialmente quando saímos deste contexto de pandemia de 2 anos que trouxe invariáveis alterações ao comportamento dos consumidores. Quais foram os principais? Olá a todos, olá João, obrigada pelo convite. É verdade, este barómetro este ano foi muito exemplificativo daquilo que alterou, sobretudo na pandemia do Covid-19 e que obviamente não quisemos deixar de reportar. Voltando só um bocadinho, explicando um bocadinho só este estudo, nós já o realizamos desde 2016, mas de facto modificou imenso o perfil dos consumidores nestes 2 últimos anos. E quisemos então perceber como é que, neste caso, os consumidores portugueses se comportaram e fizemos uma análise de cerca de mil consumidores, que no fundo pessoas que recebessem encomendas físicas durante o período, durante um ano, neste caso, e que o que percebemos foi, sobretudo, que obviamente cresceram imenso o número de e-shoppers e que, sobretudo, o que modificou aqui foi as tendências de consumo, ou como é que os portugueses consomem. Não é de estranhar que, por exemplo, todo o vertical das comidas e das bebidas online tiveram um aumento enorme no número de consumidores, mas sobretudo também a própria forma como os consumidores compraram e os perfis dos próprios consumidores. Lembrar que, por exemplo, começou a aparecer aqui um perfil que não era muito comum e que são os mais séniores. Os mais séniores, neste caso, quem vai ficar muito ofendido com isto que eu vou dizer, mas nós começamos a contabilizá-los a partir dos 55 anos, o que significa que até aqui existiam consumidores que não necessitavam e que, de facto, com a pandemia passaram a ser quase obrigatório fazê-lo, mas também alguns consumidores de um perfil muito orientado ao preço. Compram muito pouco, mas são muito perspicazes e muito eficazes na forma como compram, procuram muitas promoções e procuram, sobretudo, também os chamados bons negócios. Por outro lado, as tendências de consumo fora também do nosso país, o que nós chamamos as compras cross-border, mantiveram-se, obviamente. Os nossos vizinhos espanhóis a ser o primeiro local onde se compra fora de portas. Aqui o Reino Unido caiu muito, já sabemos, o efeito do Brexit, obviamente. O efeito Brexit. Não é? E a China continua a ser, obviamente, também um dos locais preferidos dos portugueses. Carla, outra consideração pertinente que vem neste barómetro diz respeito à sustentabilidade, que é um tema que, pronto, abrange vários setores, como sabemos, mas tem aqui algum reflexo também no comportamento dos consumidores. 80% deles dizem que consideram que as marcas têm de ser ambientalmente responsáveis, é isto que este documento nos diz, mas um número muito mais reduzido é que está realmente disposto, por um lado, a comprar esses produtos e, por outro, a assumir o custo mais elevado que eles têm. É isso mesmo, é isso mesmo. Acaba por ser um bocadinho paradoxal, se pensarmos na forma também como todos os restantes perfis de consumidores acabam por comprar também, mas estamos a falar de um reduzido número de pessoas. Se achamos que 98% das pessoas acham que, de facto, as compras online são muito sustentáveis, ou podem ser muito sustentáveis, o número passa para menos de metade quando estamos a falar de pessoas que estariam disponíveis para pagar mais por um serviço ou por um produto que seja também ele sustentável. E a questão da sustentabilidade é transversal, eu diria, a todos os perfis também dos nossos consumidores. Ou seja, nós há 2 anos analisávamos pelo menos 3 perfis de consumidores. Um deles era o ecoseletivo, que são consumidores que escolhem só produtos ecológicos. E, de repente, parámos com uma diferença muito grande este ano, com um número praticamente insignificante de respostas dos ecoseletivos, ou um perfil cada vez mais reduzido, e pensámos, mas porque seria precisamente porque nos restantes perfis, nos perfis, sobretudo também dos aficionados das compras online, cada vez mais existe a preocupação da sustentabilidade. E, portanto, é inerente cada vez mais à sociedade e ao consumo, de uma forma geral, o quão sustentável pode ser a sua própria compra e o quão sustentável pode ser um serviço ou, neste caso, um produto, e a preocupação que eu tenho por ele e em
eventualmente pagar mais, mas também acreditamos que pode ser algo que nos próximos tempos possa ter, obviamente, aqui um reflexo, sobretudo se as pessoas pensarem que, por exemplo, os produtos biológicos, eles são também mais caros de produzir e logo terão um custo também superior, mas é algo que também assistiremos nos próximos meses e talvez nos próximos anos a uma mudança também aqui no paradigma dos consumidores. Carla, e essa mudança também pode vir em reflexo do contexto atual. Naturalmente, este barómetro e-shopper reflete aquilo que foi o comportamento em 2021. 2022 é todo um outro palco neste momento. Temos condições que nos permitem não adivinhar, mas prever que o poder de compra vai descer, que a inflação também vai aumentar e isso vai se refletir, por um lado, no consumo, primeiramente, e depois também nos produtos que são consumidos. Portanto, veremos aqui, talvez, no final deste ano, quando voltarmos a conversar, que, digamos, a prioridade destes consumidores também altera. Exatamente, não, sem dúvida, sem dúvida. Nós analisamos o tipo de consumo, se pensarmos que há 2 anos a moda, por exemplo, era recordista. A moda e o calçado, este ano, obviamente, que a moda continua, porque, sobretudo, pensarmos que as crianças continuam a crescer, não é? E as crianças estão dentro da questão do fashion. E, portanto, a moda continua, obviamente, a ser um dos produtos que é mais comprados, mas assistimos, obviamente, logo no início da pandemia, à questão dos eletrodomésticos, porque as pessoas de repente passaram a estar em casa e passaram a ter que ocupar o tempo também dos miúdos, não é? Mas, curiosamente, como já referi, a questão das bebidas e da alimentação, de uma forma genérica e transversal, aumentou muitíssimo, mas como o João dizia com toda a razão, este ano, por exemplo, vimos também uma coisa que pode alegrar até os livreiros, que é os livros voltaram a estar no top das preferências dos portugueses, dos consumidores portugueses, um bocadinho também derivado, obviamente, do tempo que as pessoas passaram a estar mais em casa, e esperemos que seja, este sim, que seja um hábito para ficar. Sim, e há até já uma escassez de papel. Exatamente, exatamente. E que seja por um bom motivo, não é? Não seja por um motivo que nós vimos no início, as corridas às filas de supermercado, mas que o papel seja cada vez mais também o mote, neste caso, para que os portugueses leiam mais e para que os livros sejam. Mas depois, como o João dizia, pode ser algo que nós vamos assistir ao longo do ano, sobretudo porque as pessoas também se habituaram a fazer compras e a receber as encomendas de outra maneira, e a receber em locais diferenciados. E isto porque é precisamente pelo tipo de compra que estão a efetuar. Se eu estou a comprar um livro, eu não preciso estar em casa à espera do livro e, portanto, se calhar desloco-me a um outro local para poder fazer o meu levantamento. Mas, se calhar, o João tem alguma pergunta sobre isso, não vou estragar já aqui o processo. Sim. Eu ia-lhe colocar mesmo essa questão para terminarmos esta conversa, porque todas as compras online terminam com a aguardada chegada dos produtos. Todos nós gostamos de ouvir a campainha tocar quando estamos à espera de alguma coisa, e continua a ser a campainha que toca na maior parte dos casos, não é verdade? É verdade, João. Porquê? Porque também não podemos esquecer de uma questão que é, em Portugal, muitas vezes confunde-se o estar em casa com o facto de ter alguém em casa. Não quer dizer que seja eu que tenha que estar em casa. E às vezes também o estar em casa pode ser o local de trabalho. A minha casa é o meu local de trabalho. Mas a verdade é que os portugueses também não gostam de ser muito incomodados quando estão em casa e, portanto, podem estar em colo, podem estar a fazer outras coisas que lhes impedem de estar permanentemente disponíveis para alguém tocar a campainha, não é? E para eu ter que ir buscar a minha encomenda. Ainda que as entregas em casa continuem a ser, obviamente, sobretudo por esta questão também das bebidas e da alimentação. Eu não vou receber isto no local de trabalho, não é? Eu arranjo forma de estar alguém em casa para poder receber as minhas encomendas neste sentido. Mas nos restantes processos, voltamos à questão dos livros, voltamos à questão da moda, não é de todo, não é impeditivo que eu não esteja em casa para poder receber estas encomendas. E de facto o que notámos foi uma alteração também nos comportamentos dos portugueses, sobretudo neste último ano, porque as lojas voltaram a abrir e portanto, as pessoas começaram a utilizar outros métodos para recolherem as suas encomendas, para levantarem as suas encomendas, nomeadamente as redes de proximidade, lembrar aqui, por exemplo, a rede pick-up da DPD, e foi de facto um dos métodos preferenciais que os portugueses acabam por identificar, recorrerem a redes de proximidade para levantar estas encomendas, e pela primeira vez também notámos um fenómeno muito interessante, que são os lockers, os cacifes eletrónicos para recolha das encomendas, que pela primeira vez também são mencionados com 3% das preferências, quando nunca sequer aparecia na memória dos portugueses. E, portanto, esta adoção que a DPT também já fez há 2 anos, veio revelar que foi claramente um sucesso e que os portugueses gostam destas novas tecnologias e desta forma simpática de receberem a encomenda quando eles querem, onde eles querem, porque ainda por cima são eles que escolhem, não é? E o momento que lhes é mais oportuno, pode ser durante a noite,
que acabei de ler aquele livro e agora dava-me jeito de ter um novo, vou ao cacifo que eu escolhi para levantar a minha encomenda e é já. E, portanto, o imediatismo e a conveniência, claramente também são dois momentos que saem do barómetro e-shopper da DPD, que os consumidores portugueses, transversalmente por toda a Europa, mas sobretudo também aqui notou-se muito nos portugueses, esta novidade. E se quisermos, pegando na nossa questão anterior, isto é claramente a forma mais ecológica que os portugueses também descobriram de poder levantar as suas encomendas, porque estamos a falar do facto de eu ir no lado deslocar e em vez de ter o contorno na minha casa, portanto estamos a falar de um local em que concentra as encomendas, logo eu tenho um papel aqui importantíssimo enquanto consumidor, porque estou a reduzir automaticamente a pegada carbónica, porque sou eu que vou lá, até vou a pé, vou de bicicleta, ou evito claramente que o condutor venha até a minha casa, vou entregar uma encomenda, quando ali estão mais uma quantidade de encomendas e, portanto, também esta consciência sustentável, esta consciência ecológica que os portugueses também manifestaram e aqui, obviamente, claro, no nosso parámetro. Carla Pereira, muito obrigado por este momento e por estas considerações que nos trouxe deste barómetro e-shopper da DPD para 2021. Provavelmente no final deste ano falaremos também para perceber que contas se fazem a 2022. Muito obrigado. Será um gosto. Obrigadíssima, João, também pelo convite. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas sempre que quiser em jornaleconómico.pt. Fique bem.